Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu preparei essa apresentação para mostrar a importância do chakra cardíaco em nossa estrutura energética e frequência vibracional. Bom, chakra, cada um acho que fala de uma maneira, eu estou mais familiarizado a falar chakra. E eu recebi essas informações, né, eu canalizei através de intuições, né, que me vinham como imagens. E durante alguns dias, vários dias, e eu fui anotando, fui gravando algumas coisas, e aí coloquei em prática, joguei isso tudo numa apresentação, que eu vou começar agora. Né? O chakra cardíaco, ele é responsável por materializar a realidade na matéria. Né? Ele é o chakra que vibra as frequências por ondas e sons através de nossos sentimentos. E dessa forma ele coordena a nossa vida, né? O chakra cardíaco, ele é o centro gravitacional de nossa estrutura energética. E a partir dele você dá o comando para todos os outros chakras, que transformam o sinal passado em emoções e pensamentos, o que nos leva às ações e atitudes no dia a dia aqui na matéria. Então vamos iniciar aqui, vou apresentar os 7 chakras e onde eles atuam. Então nós temos esses 7, vamos lá, começando aqui pelo chakra coronário, chakra frontal, laríngeo, cardíaco, no plexo solar, umbilical e básico. Aí vocês conseguem ver que o cardíaco, ele é o centro dos nossos chakras, né? O centro gravitacional energético. E eu dividi em 3 categorias, vamos dizer assim. Então nós temos aqui os chakras superiores, ligados aos pensamentos, os chakras inferiores, ligados às emoções, e o chakra cardíaco, ligado ao sentimento. E explicando aqui rapidamente, o chakra coronário, ele que traz a conexão com o lado espiritual, né? A função dele é nos fazer evoluir e ascender. E o seu desequilíbrio gera falta de inspiração, confusão e falta de esperança. Aí nós temos aqui embaixo, logo embaixo, o chakra frontal, aqui no terceiro olho. E o que ele traz para a gente? Ele traz a intuição e os sentidos extrasensoriais. E eles se reforçam na meditação, tá? É muito importante. E quando em desequilíbrio, ele gera falta de concentração, medo, cinismo, tensão, pesadelos. Chakra laríngeo. Ele promove a criatividade, comunicação e o senso de responsabilidade. E o desequilíbrio se percebe quando há problemas na comunicação, geralmente pela falta dela, né, no caso. Chakra cardíaco, aqui já passando agora para o nível de sentimentos. Então, ele é o centro do sentimento das emoções superiores, né, como compaixão, perdão, certeza, e ele intensifica o amor, né, o amor, a paz, a confiança e principalmente o desenvolvimento espiritual. E quando está em desequilíbrio, ele gera instabilidade emocional. E foi aí que o pessoal lá de baixo, vamos dizer assim, os seres trevosos perceberam e os ataques começam por aí, né, que eu vou explicar mais para frente. Agora vamos para os chakras inferiores, né, ligados às emoções. Então a gente tem aqui do plexo solar, ele fornece poder, determinação e força. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele é o centro das emoções inferiores, né? E quando em desequilíbrio, ele canaliza raiva, euforia, ansiedade, tristeza, medo. Então, prestar muita atenção que essas emoções estão ligadas a esse chakra, né? Quando em desequilíbrio. Aí nós temos aqui o chakra umbilical. Ele melhora a nossa autoestima, alegria de viver, e ele está também ligado à energia sexual. E seu desequilíbrio se percebe pelo sentimento de culpa. E por fim, temos aqui o chakra básico, que ele fortalece a vontade de viver, né? A sua função é a sobrevivência, o que inclui as necessidades básicas do nosso corpo, né? Comer, beber, dormir, além do sexo. E quando em desequilíbrio, ele gera insegurança, atitudes violentas, ganância, e também está ligado a drogas e alcoolismo, também quando em desequilíbrio. Também esse chakra é atacado também pelos seres trevosos
é aí que entra as drogas e o alcoolismo, tá? E, bom, aqui, voltando aqui para explicar sobre os chakras, os sentimentos gerados através do chakra cardíaco filtram nossas emoções e pensamentos advindos dos chakras superiores e inferiores. Os chakras se comunicam entre si, fazendo a ligação entre os sentimentos, emoções e pensamentos. Esse encontro de energia se dá no chakra cardíaco, que explode em ondas de energia e vibração. Então, dando exemplo, é isso que acontece, né? Então você vê a comunicação entre os chakras superiores e inferiores, e essa comunicação se dá no cardíaco, e essa energia explode. Então você vê que é algo que vem ali do espiritual, dentro da gente, a comunicação que vem do espiritual, e ele explode em energia para a matéria. Então você vê como as emoções, os pensamentos e o sentimento criam a nossa realidade, né? Externaliza isso para fora, a gente traz isso para a matéria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com nossos pensamentos, né? Emoções, sentimentos, é o famoso orai e vigiai, tá? Porque tudo isso a gente traz aqui para a matéria. Então vamos lá, estrutura energética e frequência vibracional que emanam para a realidade física, que eu estava dizendo no slide anterior. Isso aqui, parece ovo, né, azulado, ele é o nosso gradiente energético ou padrão vibracional. Isso aqui são o pulso de ondas de frequência vibratória emanados pelo chakra cardíaco através de sentimentos, emoções e pensamentos advindos da comunicação entre os chakras, tá? Então você vê também aqui que o chakra cardíaco é o centro gravitacional da nossa estrutura energética. E o encontro da comunicação dos chakras explode nesse pulso de frequência, de ondas, e isso traz para a gente o quê? Um padrão vibracional, que nada mais é o que você pensa, o seu emocional, o seu sentimento, e isso cria um padrão. Então, se você é uma pessoa alegre, uma pessoa que tem muita gratidão no coração, muito amor, você vai ter um padrão vibracional muito positivo, assim como o contrário, uma pessoa que vive muito tempo no medo, uma pessoa arrogante, uma pessoa com medo, uma pessoa que tem a frequência baixa vai ter um padrão vibracional muito baixo, e é onde às vezes traz a depressão, é muito perigoso. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo com o nosso dia a dia, com nossos pensamentos e emoções, tá? Padrão de conexão harmônica. Vamos lá, isso aqui é um exemplo. É bom que eu mostre em desenho para poder explicar melhor. Um exemplo de padrão de conexão harmônica. Então nós temos aqui 3 corpos da nossa existência, tá? O nosso eu superior, que está lá no plano espiritual sutil. Aí nós temos o nosso corpo astral, nossa alma, que é responsável pelo acoplamento, conexão com o ego na existência material, plano físico. O ego somos nós, né? É o avatar do plano físico. Então nós temos o nosso eu superior, que se conecta com o corpo astral, que vem aqui acoplar com o nosso ego. E esse aqui é o padrão de conexão harmônica, a gente recebendo a conexão do nosso eu superior através do nosso corpo astral, e aí sim a gente traz essa conexão sutil para o nosso dia a dia, aqui na experiência 3D da matéria. Agora vamos lá. Como funciona a sua nave de conexão interdimensional? Isso aqui é um bom exemplo que eu posso dar para quem assistiu o filme Avatar. Quem assistiu sabe, lembra do cara entrando numa máquina e aí ele se conectava até o Avatar, né? Aquele bicho azul. E é mais ou menos isso que acontece. Até eu dei o exemplo aqui de nave, né, entre aspas, de conexão interdimensional. Então nós temos aqui o nosso corpo astral, nossa alma, que eu coloquei ele sentado aqui como se estivesse numa nave. Então ele é conectado ao chakra cardíaco,
Então, a nave, vamos dizer assim, o chakra cardíaco, ele traz a conexão lá do espiritual sutil, eu superior, e ele conecta ao quê? Ao holograma 3D, que é a conexão do holograma em nossa consciência, eu sou ou eu superior, experiência na realidade material. Então, o nosso corpo astral, ele está conectado ao chakra cardíaco, que é você pilotando a sua nave. Por isso a importância da gente estar conectado com o nosso cardíaco, com o nosso coração, com o nosso sentimento. Não ser aquela pessoa que está no automático, ligada no razão e emoção, literalmente 880, né? Ou emocional, ou pensamento, razão. Então aqui, chakra coronário, conexão com a fonte divina de energia, que é o combustível energético. Então a gente recebe a conexão com a energia divina, ele alimenta todos os nossos chakras e os chakras estão conectados ao holograma 3D, que é a nossa vivência aqui na fisicalidade. Então você tem aqui os chakras superiores conectados ao pensamento, né? Os pensamentos na realidade física. Então, quando bloqueamos os sentimentos advindos do chakra cardíaco, caímos nas armadilhas do pensamento do ego, que é o eu sou na realidade material, que é facilmente manipulado pelos seres das sombras. Não sei se deu para entender. Então, quando a gente acaba bloqueando o sentimento sutil do coração, a gente cai nessa os pensamentos, ele fica sem o direcionamento do sentimento sutil. Então ele fica aqui somente na razão. E a gente cai nas armadilhas do quê? Do pensamento do ego, que é o pensamento do nosso avatar da fisicalidade. E ele é muito facilmente manipulado pelos seres trevosos. Por isso que eles querem desconectar a gente do nosso coração. Aí, bom, mesmo exemplo aqui embaixo, são chakras inferiores, que são conectados às emoções na realidade física. E o idem lá em cima, quando bloqueamos os sentimentos advindos do chakra cardíaco, caímos nas armadilhas das ações através das emoções do ego. Então aquela pessoa que leva a vida, né, com o emocional na frente, aquele cara explosivo, aquele cara que age pela emoção. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, nem só agindo só através da razão, pensamento, e nem muito só pelo emocional. Então, o ponto de equilíbrio é o sentimento, é o chakra cardíaco. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui um exemplo de padrão vibracional positivo, né, que é o nosso padrão vibracional aqui, o nosso gradiente energético. E o que são esses riscos que eu fiz aqui para mostrar de exemplo? Então, no caso aqui em cima, são ondas externas de frequências positivas sendo atraídas pelo gradiente positivo. A gente está, assim, nós vivemos num mar energético, né? O cosmos é um mar de onda energética, positiva e negativa. E nós somos um imã. Então, a gente atrai para a nossa vida aquilo que a gente emana. Então, o que a gente emana, ele está em nosso padrão vibracional. Então, se você é uma pessoa positiva, você vai acabar atraindo as energias positivas do cosmos, né? E você consegue tocar sua vida aí de forma tranquila, somente com situações, né? A vida te trazendo situações positivas para o seu dia a dia. E também você acaba expelindo as frequências negativas. Dei até um exemplo aqui, a frequência negativa não consegue entrar no seu padrão vibracional, é igual a água e o azeite, né? O padrão vibracional acaba repelindo essas frequências negativas. Em contrapartida, se você está indo ao negativo, uma pessoa negativa, você vai acabar afastando as frequências positivas e atraindo as frequências negativas, e aí o seu padrão vibracional vai começar a alterar e vai ficar aquele padrão negativado, e aí você vai começar a ter sérios problemas na sua vida. É aquela pessoa que reclama de tudo, né? Reclama do externo, tudo dá errado na vida, mas literalmente é de dentro para fora. Faz uma meditação, vai lá para dentro do seu coração, que você vai ver o que está acontecendo de errado na sua vida. Então, os problemas externos vêm de dentro. E aí, o que acontece quando você começa a entrar nesse padrão negativo?
Ó, vou voltar aqui 3 slides que eu tinha colocado aqui, é padrão de conexão harmônico, né? Então você vê, é do eu superior para o nosso corpo astral, para o nosso ego. E aí a pessoa, o ego, até mudei o ego aqui, né? Coloquei aquela pessoa no dia a dia. Eu mesmo que trabalho no dia a dia também, com celular, notebook, reuniões, isso e aquilo, mas não é só isso a vida, né? E a pessoa que vive só o material, reconhece somente a realidade física, ele inverte a ordem dos fatos. Então ele não recebe os influxos, né, as intuições do eu superior para o nosso corpo astral. Então, na verdade, ele corta essa conexão e vive do ego para o corpo astral. Então você começa a ter uma série de problemas com isso. Por quê? A primeira coisa que acontece, você corta a conexão com o eu superior. Então aí você já acaba, aquela intuição você já perde, aquelas energias mais sutis, seus guias e mentores, você começa a se afastar deles, aí começa a gerar um próximo problema. Você começa a atrair um amiguinho nada agradável, né, um obsessor, porque você é um ser que emana energia, e energia para eles é muito importante, eles são vampiros energéticos, só que você não está vigilante, você está conectado totalmente na matéria, não está vigilante, e eles percebendo isso, eles encostam em você, e a segunda coisa a ser desconectada é o chakra cardíaco. Eles atacam justamente o chakra cardíaco, eles não conseguem tomar essa energia. Então, o que eles fazem? Eles, vamos dizer assim, eles lacram o chakra cardíaco. Então, você é uma pessoa que aquele sentimento, aquela gratidão, aquele amor começa a ficar lacrado, começa a ficar abafado, e você começa a tocar sua vida somente pelo emocional e pelo pensamento, que será manipulado por esses caras, tá? Ah, isso daí eu lembrei do filme Matrix, para quem assistiu, eu não sei se esse acho que é o 3, enfim. Eu dei um exemplo mostrando o Smith, que não deixa de ser um obsessor, onde justamente é o ataque dele no Neo. Ele podia colocar o braço dele em qualquer lugar, mas ele foi diretamente no cardíaco dele, que é por onde começa o envenenamento. Então ele bloqueia o cardíaco e envenena o resto do corpo. Eu achei isso aí um bom exemplo para dar, e esses filmes, né, mostrando verdades através de ficção, né, entre aspas. Então acho que isso daí mostra, dá um bom exemplo de como acontece a vampirização. Primeira situação, então, é desconectar, é atacar o chakra cardíaco, bloquear ele para envenenar todo o resto. Então vamos lá, como funciona um ataque obsessor? Até coloquei aí o Tempestade Perfeita, que é um termo muito usado por economistas, né, para explicar quando tudo dá errado na economia. Então é mais ou menos quando tudo dá errado, quando o ataque do obsessor é perfeito em cima da gente. Então vamos lá. Ele começa aqui, ó, ataque obsessor pelo chakra cardíaco. Primeira coisa que ele faz é lacrar o chakra cardíaco. Aqui na figura B. Então, chakra cardíaco completamente lacrado pelo ataque obsessor. Bloqueio dos sentimentos. Com isso, ataque expandido aos próximos chakras. Próximo passo, controle emocional. Então ele envelopou aqui, né, vamos dizer assim, lacrou o chakra cardíaco e está começando a partir para os outros chakras, né, para conquistar, envenenar os próximos centros energéticos. Envenenar para tomar energia para eles. Figura C. Então os obsessores já estão no comando de seus sentimentos e emoções. Então, tá vendo só? Então o ataque começou a crescer aqui para os próximos chakras. Já atingiu o chakra frontal e umbilical. Próximo passo, pensamento, controle mental. Aí aqui completou o ataque, né? Obsessores atingiram seus objetivos e tomaram o controle total sobre o encarnado.
sentimentos, emoções e pensamentos. Próximo passo, bloquear a conexão divina pelo chakra coronário e comandar as necessidades básicas físicas pelo chakra básico, que é onde eu comentei lá atrás, é onde vem aí o alcoolismo, as drogas, a pessoa começa a comer de forma descontrolada, tudo para alimentar, né? São, na verdade, o que eles gostam de se alimentar, eles passam pra gente. Então, se é em droga, se é em álcool, se é em comida, e enfim. E aí, passou dessa fase, o troço fica desse jeito. Você vê que ele envelopou, né? Lacrou o chakra cardíaco. Nós estamos aqui completamente dominado pelo padrão vibracional baixo deles, com os nossos chakras, né, com as nossas energias totalmente preso a ele. Até brinquei que quando eu desenhei isso aqui, ele me lembrou muito o logotipo de uma certa emissora, né? Engraçado isso. Não é o foco da minha apresentação, mas foi uma coincidência, que é o exemplo da vampirização perfeita. Lacrou o chakra cardíaco e tomou as energias para eles. Então, uma coincidência aí que eu deixo no ar. Bom, e é isso que acontece, gente. Encarnado completamente bloqueado pelo ataque dos obsessores. Sua fonte de energia, né, o gradiente energético, não tem mais para onde expandir, pois foi criado um invólucro denso em sua volta para que os obsessores possam comprimir e prender sua energia em um só local, e assim eles podem facilmente drenar a sua energia. É isso aqui, tá? Então, eles drenaram eles prenderam a sua energia nesse invólucro. Então a energia está presa e eles facilmente conseguem drenar. A gente vira um banquete na mão deles. Consegui até essa imagem aqui para mostrar, terrível, né? O encarnado sendo vampirizado pelos seus obsessores. Então você vê todos os chakras, né? As energias presas dentro de um invólucro denso, podre, e cada obsessor vai atacando um chakra que lhe convém. Mas também tem a parte boa, né? Seus mentores de luz nunca te abandonam. Porém, vocês estão vendo aí pela imagem que eles ficam do lado de fora. Pois pelo seu livre-arbítrio, você atraiu esses lixos, esses obsessores do seu lado. Então, seu padrão vibracional está muito denso. Então, seus obsessores de fora estão observando tudo, mas eles vão achar alguma forma de te ajudar. Agora, o próximo slide é justamente essa imagem vista por cima. Tá? Então você tem aqui seus guias observando tudo de fora. Engraçado, gente, desculpa, mas parece ou não parece o logotipo daquela certa emissora? É impressionante. Eu fiz isso sem pensar, foi quando eu desenhei, saiu isso daí. É coincidência. Até fui ver as cores de dentro do logo e bate com as cores dos nossos chakras. Então, é uma coincidência aí a ser estudada aí futuramente. Então você está aqui, o encarnado com seu chakra cardíaco preso no padrão de energia densa, que é o quê? Gradiente energético, padrão vibracional negativado. Aí você tem aqui energias advindas do seu chakra sendo drenadas pelos obsessores. E aqui os vampiros energéticos em nossa volta. Então vamos lá. Por onde eu começo aqui? Bom, vamos lá. Seus mentores ficam fora do seu campo vibracional denso, que você se autoimpôs pelo seu livre-arbítrio, como expliquei lá atrás. Eles atuam de fora deste campo como podem, porém sua atuação depende de sua vontade e ou merecimento. Então depende muito mais da gente do que deles, né? Ou me ajude a te ajudar. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Você vê que eles têm uma conexão deles diretamente com o nosso chakra cardíaco que está bloqueado. Então, o que eles fazem? Uma ativação à distância que seus mentores realizam em seu chakra cardíaco. E às vezes eles utilizam terceiros encarnados para isso, que eu já vou explicar. Então, essa ativação funciona como um sonar, um pulsar de luz que vem de dentro para fora. O sonar, acho que toda embarcação, esses navios, enfim, eles têm um sonar, né? Quando eles afundam, então as pessoas vão querer procurar onde esses navios afundaram, então fica aquele sonar lá embaixo,
jogando mandando aquele pulso, né, de energia, de frequência, desculpa, para alguém captar, para socorrer, para chegar até o navio. Então é mais ou menos assim que funciona. Então os nossos guias, eles fazem essa ativação à distância. Então o nosso chakra cardíaco, ele tem esse sonar, mas vai depender muito da nossa vontade. Por quê? Nós temos que quebrar, eu até coloquei essa seta, a gente tem que quebrar um padrão vibracional às vezes nós estamos aqui presos nesse padrão há meses, tem gente que está anos preso, né, com depressão, e não vai ser de um dia para o outro que ele vai conseguir quebrar esse padrão. Então vamos lá. Fases que a energia da luz precisa percorrer para quebrar o padrão vibracional energético negativo. Demanda força de vontade, espiritualidade, perseverança e tempo. Requer ancoramento diário nas forças de luz. Então você tem que ter uma força de vontade tremenda. Por quê? O padrão vibracional vai estar denso, ou seja, o seu campo inteiro ele vai fazer de tudo para se manter vivo. Então, o menor sinal de luz, esses caras vão tentar abafar. Então, tem que ter muita força de vontade. Você tem que estar diariamente em meditação, em oração, pedindo para os seus guias, para os seus mentores, poder te ajudar de certa forma. Eu não expliquei isso aqui, né? Agora que eu percebi, às vezes utilizam terceiros encarnados para isso. Às vezes eles utilizam um amigo para falar com você, um familiar, né? Você está tão preso nessa densidade, tão depressivo, às vezes alguém do seu lado conversa com você, sua esposa, e você não escuta. Porque também esses carinhas fazem de tudo para te afastar também de quem você ama. Então, como eles dominaram seu mental, suas emoções, então você facilmente é manipulado por eles. Então vem uma esposa, vem um filho falar com você e você não dá atenção. Mas de repente vem um amigo, sei lá, uma pessoa lá de fora, e de repente a pessoa fala e tudo fica claro para você. Às vezes seu amigo está falando por intermédio de seus mentores. Por isso que eu falo que às vezes eles utilizam terceiros encarnados para isso. Então fiz também essas figuras para explicar. Então na figura A, você é um cara que tá com ancoramento, você está aí diariamente chamando seus mentores, então você aceitou essa batalha e está batendo de frente aí com seus vampiros energéticos. Então, nessa fase, seus mentores possuem algum acesso ao seu campo vibratório, mas ainda dependem muito da sua força de vontade e perseverança para poderem agir. É o que eu falei, me ajude a te ajudar. Então, não adianta você chegar até aqui e desistir. Isso, né, o padrão vibracional denso vai abafar tudo de volta. Então, demanda muito tempo, tá? Então, figura B. Nessa fase, seus mentores possuem maior acesso ao seu campo vibratório e já conseguem bater de frente com as entidades trevosas que começam a ficar cercadas pela luz. Alguns já fogem e deixam o seu campo, porque na hora que eles começam a ver a luz tomando conta, tem aqueles que já não vão pagar para ver, para ser preso, para ser encaminhado para prisões astrais. Alguns já começam a fugir. Figura C. Nessa fase, seus mentores já possuem acesso total ao seu campo vibratório. As entidades trevosas que não conseguem fugir são presas e encaminhadas pelos guardiões. Guardiãs, enfim. Tem gente que chama os guardiões, né, Exus. Aí cada um na sua crença. Mas enfim. Muitos desses vampiros que ficam nesse campo, eles são presos por esses guardiões e são encaminhados. E aí aqui na figura D, campo vibratório completamente restaurado pela luz, seus chakras estão desbloqueados e voltaram a pulsar adequadamente, aproximando seus guias e mentores. Então é dessa forma que a gente tem que viver, gente. É assim que a gente tem que levar a nossa vida, e o segredo é você ser uma pessoa que tem o sentimento à frente das emoções e dos seus pensamentos. A pessoa que tem o chakra cardíaco à frente de tudo isso é a pessoa que não vai responder nada pela emoção. É aquela pessoa que de repente tem alguma situação, não necessariamente boa, uma situação ruim, mas a pessoa ele consegue filtrar,
Ele não responde simplesmente pelo emocional. Ele tem o sentimento à frente, ele consegue filtrar melhor esse emocional, começa a pensar melhor também a situação com os chakras superiores e é a pessoa que começa a viver melhor, ele vai ter o campo de energia mais sutil, ele vai atrair energias positivas para a vida dela e a vida em todos os campos, pessoal, trabalho, enfim, tudo começa a mudar. Então todos os problemas, gente, é de dentro para fora. Né? As pessoas têm essa mania de buscar resposta fora, tá tudo dando errado, culpando, de repente, até situações externas, mas é que você está atraindo com o seu campo vibratório denso, você está atraindo. E as pessoas acabam indo para psiquiatra, fica tomando remédio, não adianta. Então, gente, é cair para dentro mesmo, não tem outra palavra para dizer. Conversar com o seu coração, que você vai acabar encontrando aí o que tá de errado na sua vida. E é justamente isso, essa frase, converse com o seu coração. Então, quando você não está se sentindo bem, um exemplo, fraqueza, tristeza, do nada, né? Você acorda com aquela fraqueza, com uma tristeza, falta de ânimo que você não consegue explicar, para e medita, né? Que é o famoso orar e vigiar. Então, não busque nenhuma resposta vinda de fora, né? Mergulhe para dentro de você, converse com o seu coração e tenta sentir o que ele quer te dizer. Ele vai te mostrar o que está de errado e principalmente o que você está fazendo de errado. Então, quando você conversa e escuta seu coração, você conversa e escuta seus mentores que atuam a partir de lá. A luz vem de dentro para fora. E, bom, queria terminar essa apresentação com essa frase, Chico Xavier. Essa frase que, para mim, acho que resume tudo o que eu expliquei nessa apresentação. Ninguém recolhe o bem sem conquistá-lo e ninguém recebe o mal sem atraí-lo. Eu acho que essa frase é perfeita para fechar essa apresentação. É isso aí, pessoal. Gratidão. Coloquei essa cena aí, essa imagem de Arcanjo Miguel, porque eu sou muito ligado à hierarquia de Miguel. E todas essas intuições que eu venho recebendo é através da hierarquia do Arcanjo Miguel. Tá bom, gente? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu!